Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal DBA Onboarding. Eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server e criador da iniciativa DBA. Todas as semanas eu trago aqui para o canal um vídeo ou uma live sobre o tema Banco de Dados SQL Server. Falo também sobre a carreira do DBA, o administrador de banco de dados, que cuida de todo o ambiente aí do banco de dados SQL. Se o seu objetivo é ser esse DBA, ser esse profissional que faz todo esse trabalho voltado ao banco de dados, tenha certeza que você está no local certo. Aqui você vai aprender muito sobre esse assunto, além de, claro, contar com dicas valiosas aqui de um profissional aí de mais de uma década já trabalhando nessa área. No vídeo de hoje eu quero abordar um tema aí que muitas pessoas têm me perguntado ultimamente. É comum vocês terem dúvidas sobre isso, principalmente nessa fase de começar a procurar uma vaga, uma oportunidade aí para entrar na área de uma vez por todas, que é sobre a entrevista para ser um DBA SQL Júnior. Eu quero passar algumas dicas muito valiosas para vocês aqui e já posso dizer que eu tenho uma certa propriedade para falar do assunto, porque já participei de várias entrevistas sendo o entrevistado e também nos últimos meses tenho realizado entrevistas com candidatos, ou seja, eu tenho participado ali agora do outro lado, como recrutador, alguém que busca um profissional aí que já tem um pouco mais de experiência ou até mesmo profissionais que estão começando a sua carreira como um DBA SQL Server Júnior. Então, antes da gente começar, queria pedir para você clicar aí, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, que estão passando por essa mesma situação, em busca aí de uma oportunidade, está nessa fase de fazer as entrevistas. E também, se você não é inscrito no canal ainda, aproveita, clica aí embaixo, faz a sua inscrição, é gratuito. E também marca aí o sininho para receber todas as notificações. Nós temos vídeo aqui praticamente todo dia no canal. Então, para você não perder nada, se inscreve, marca aí o sininho para receber as notificações. Bom, vamos começar então. Você já deve ter escutado nos últimos anos, isso tem ficado bastante em evidência, alguns termos como hard skills, soft skills, fit cultural, são termos aí bem comuns hoje em dia, não é mesmo? Quando a gente está falando aí desses processos seletivos, vagas, participar de entrevistas e por aí vai. O que são esses três termos aí que estão mais em alta, digamos assim? Hard e soft skills estão ligados diretamente a habilidades. Hard, habilidades técnicas e soft, habilidades comportamentais. Então, quando você escutar esses termos, lembre-se sempre que estamos falando de habilidade. O que você tem ali que você consegue tecnicamente desenvolver e o que você também tem trabalhado aí na parte comportamental, questão, por exemplo, de gestão, de tempo, gestão das suas atividades, comunicação e por aí vai, trabalho em equipe, por aí vai. E quando a gente fala de fit cultural, é algo que já existia há muito tempo, só que hoje em dia tem sido trabalhado muito mais pelas empresas, pelo departamento ali que cuida das pessoas das empresas, que é identificar nas pessoas, né, nos candidatos, se elas têm aquele perfil, aquele jeitão que se adequa ao que a empresa quer, ao que a empresa busca nos profissionais dela. Então é muito importante que você tenha em mente esses três termos, saiba, né, agora você já aprendeu o que são cada um deles, e que você trabalhe e desenvolva nesses três pontos para que você consiga se dar bem, mandar bem aí numa entrevista para DBA SQL Server Júnior. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui, nesse vídeo já vou te adiantando, eu vou deixar aqui na descrição dele uma série de outros links de outros vídeos que eu já publiquei aqui no canal, que vai te aprofundar, vai conseguir te ajudar a aprofundar em alguns temas específicos que eu vou falar aqui, e aí você consegue se preparar melhor e por aí vai. O foco aqui é reunir alguns temas-chave, te dar algumas dicas, algumas orientações, e aí se você quiser aprofundar nesses assuntos específicos, você vai poder acessar os links que eu vou deixar aqui embaixo de outros vídeos que eu já publiquei aqui em algum momento específico do canal, tá bom? Então é importante você ter aí esses três itens anotados aí no seu checklist que você precisa ter atenção e trabalhar para ir bem aí numa entrevista. Hard skills, soft skills e fit cultural, tá? Bom, uma coisa que eu tenho reparado quando eu realizo entrevistas com outras pessoas, né, com alguns candidatos, que é natural, pessoal. Eu já passei por isso também.
outros profissionais mais experientes também em algum momento da carreira já passaram por isso. É que quando você vai para uma entrevista, geralmente a gente fica muito nervoso, né? Ali, porque a gente pensa, poxa, é uma excelente oportunidade, eu tenho que agarrar essa oportunidade de qualquer maneira, e aí a gente acaba ficando muito nervoso, muito ansioso ali na hora da conversa, e aí a gente não consegue passar para a pessoa que está ali do outro lado o que a gente aprendeu de fato, a experiência que a gente tem, o conhecimento que a gente tem. A gente às vezes dá até uma travada, né? Mesmo na hora de falar ali, uma gaguejada, demonstra um grande nervosismo na hora da conversa, na hora da entrevista. E tem um ponto-chave aqui que consegue te ajudar a virar essa situação, né? Para que te deixe um pouco mais tranquilo, mais favorável, que é você estar preparado. Se você está preparado realmente ali para aquela oportunidade, para aquela vaga, sobre aqueles temas que aquela vaga está pedindo, não tem por que você ficar nervoso, não tem por que você ficar ansioso. O que eu percebo muito é que, por conta das pessoas não estarem preparadas suficientemente para atender o que a vaga pede, ela fica desesperada, fica nervosa ali, e aí acaba uma coisa desenrolando a outra e a pessoa acaba indo mal ali na conversa e deixa aquela oportunidade passar. Então, tenha em mente que você precisa estar preparado para aquilo que aquela vaga está pedindo, para que você possa estar mais confiante, mais seguro, e aí você possa passar isso na entrevista, né? Passar essa confiança, essa segurança. Por mais que você esteja começando a sua carreira, você não vai saber de muitas coisas, mas naquilo que você se propôs a estudar, a aprender, e muito provavelmente é aquilo que a vaga está pedindo, porque senão você não ia se candidatar para ela, você tem segurança, se sente com propriedade para falar daquele assunto. Então, quando você fala de uma coisa que você domina, digamos assim, você não fica nervoso. É muito mais tranquilo de você desenvolver ali uma conversa. Mas mesmo assim, tem gente que ainda fica nervosa, né? Ainda fica ali ansioso e acaba tendo algum tipo de problema ali na hora da conversa. Eu vou te dar uma dica aqui, não tem a ver com SQL Server, não tem a ver com a parte profissional especificamente, mas tem a ver com alguns estudos que eu já vi em algum momento que fala um pouco sobre como controlar a ansiedade, como você se manter um pouco mais calmo quando você vai ter alguma reunião, por exemplo, ou alguma apresentação a qual você já sabe que você vai ficar nervoso e isso pode te atrapalhar. É você fazer um exercício físico. Isso mesmo. Tenta pegar algumas horinhas antes ali da entrevista, por exemplo, e pratica um exercício físico, uma meia horinha, 40 minutos, vai para academia, faz uma esteira, corre na rua mesmo, ou faz ali na sua casa mesmo, da forma que você quiser, da forma que você puder. Mas se você tiver essa possibilidade, para controlar um pouco essa ansiedade, esse nervosismo, é recomendado que você pratique um exercício físico algumas horas antes, porque isso vai relaxar o seu corpo, vai relaxar a sua mente, vai desestressar, e aí naturalmente você vai se sentir um pouco mais tranquilo para quando você for para a conversa ali, para aquela entrevista. Seu corpo vai estar um pouco mais relaxado, a sua mente vai estar um pouco mais desestressada por conta do exercício físico. É claro que isso não vai eliminar 100%, né? Mas isso com certeza vai ajudar se você sentir esse tipo de dificuldade. Então, separa ali algumas horinhas antes, pratica um exercício físico, fica um pouco mais tranquilo, mais light e vai aí para a sua entrevista, para a sua conversa de uma maneira totalmente diferenciada ali. Claro, lembrando que você tem que estar preparado para se sentir seguro e chegar ali mais tranquilo para fazer essa conversa. Um outro ponto importante é que hoje em dia a grande maioria esmagadora dos processos seletivos aí, por conta da pandemia, né, e depois que a pandemia foi diminuindo, agora a gente está quase vencendo já essa situação, né, no mundo todo. Mas mesmo assim, a maioria das entrevistas elas continuam sendo no formato online. E aí tem uma dica aqui muito importante que eu vejo também que algumas pessoas acabam deixando passar batido aí e que é extremamente importante. Quando a gente vai para o online, né, vai fazer uma conversa ali pelo Zoom, pelo Teams, qualquer ferramenta aí que te permite fazer essas reuniões, é importantíssimo que você lembre de ligar a sua câmera. Então você tem que ir para a reunião já com a câmera testada, seja a webcam, seja a câmera do seu celular, enfim. Já deixe isso preparado, teste antes para que você tenha a possibilidade de abrir a sua câmera na hora da conversa.
pode parecer besteira, mas o simples fato de a pessoa te enxergar, a pessoa te ver, né, ali através da tela do computador, da tela do celular, cria uma conexão com a pessoa. E no final de tudo, pessoal, a gente lida com pessoas, então a gente quer saber quem é a pessoa que está do outro lado, quer ver as reações dela quando ela conversa, às vezes ela fala com os gestos dela, então é importante para quem está recrutando ver a pessoa ali que está participando daquela vaga, tentando concorrer por uma oportunidade aí para trabalhar isso em qualquer área. Para ser um DBA SQL Júnior não é diferente, tá? Então tenha em mente que você precisa estar com a sua câmera aí funcionando, ligar ela e aí, claro, né? Para ligar a câmera já puxa uma série de outras coisas também que você tem que ter atenção. Manter pelo menos ali o ambiente onde você vai estar fazendo essa conversa o máximo arrumado possível, né? Você também está ali bem apresentado, né? Não precisa pôr terno e gravata necessariamente, se você quiser, não tem problema nenhum, mas está pelo menos ali minimamente apresentável, né? Arrumado, o lugar que você está também ajeitado, arrumado, bonitinho, para você poder fazer ali uma boa conversa, desenvolver uma boa conversa com o recrutador. Isso é muito importante também, tá? Lembre, a gente se conecta com pessoas, então eu preciso te ver e você precisa ver o recrutador. Essa conexão ela é muito importante e ela vai ajudar muito você aí durante esse processo. Tem mais um ponto aqui muito bacana também que eu quero comentar com você, que muitas pessoas também deixam passar isso batido e que faz total diferença. Pensa assim, ó, você vai se candidatar para uma vaga e aí aquela empresa, o recrutador te chama para entrevista e aí você vai para a entrevista e não conhece nada da empresa. Não sabe o que ela faz, não sabe quais são os clientes que ela atende, qual que é o ramo que ela atua. É muito esquisito isso, pessoal. Então, faz uma lição de casa, vai anotando aí no seu checklist, ó. A gente já falou aqui de hard skills, que você tem que desenvolver hard skills, soft skills, trabalhar também a questão do fit cultural, né? Entender mais sobre isso, sobre esse tema. A gente já falou aqui de algumas técnicas para você ir mais preparado, não ficar tão nervoso ali na hora da entrevista. A gente falou aqui da câmera, que é importante você ter a câmera ligada ali para criar essa conexão com quem você está conversando. E agora você tem que anotar aí no seu checklist a questão de você conhecer sobre a empresa, conhecer o terreno que você quer entrar, o terreno que você quer pisar ali. Isso é muito importante e muita gente deixa isso completamente de lado. Então, o que você pode fazer? A maioria esmagadora das empresas, vamos por aí 99,9%, tem um site na internet que tem lá quem somos, nossos clientes, portfólio de serviços, tem as informações básicas e é fundamental que você faça essa lição de casa alguns dias antes ali da entrevista e se debruce ali sobre o site da empresa, entenda o que a empresa faz, algumas colocam ali a história dela, de quando ela surgiu, entenda ali, conheça mais de forma aprofundada sobre a empresa, quais são os principais clientes que ela tem, ela deve colocar, provavelmente ela vai colocar no site, a maioria das empresas fazem isso, os clientes que ela atende, a área de atuação daquela empresa, enfim, conheça o máximo que você puder sobre a empresa dessa oportunidade que você está indo para a entrevista e durante a conversa ali, você dá um jeitinho de falar sobre isso que você viu, né? Durante ali o desenrolar da conversa, do fluxo de conversa com o recrutador, fala, olha, legal, sobre esse ponto, eu vi no site de vocês, né? Vocês atuam em tal área, vocês atendem tal cliente, muito bacana. Enfim, demonstra ali para a pessoa que você está conversando que você pesquisou sobre a empresa, que você conhece, que você de fato está afim, né, de buscar fazer parte da equipe dessa empresa. Isso é muito importante e muita gente deixa de lado. Se você fizer isso, com certeza você vai sair na frente dos outros aí também. Perceba que não tem uma fórmula mágica, não tem algo específico que você vai fazer e que aquilo vai ser o responsável por fazer com que você consiga aquela oportunidade. É uma série de coisas que você vai juntando aí, esses vários pontos vão te ajudar a ir bem, né, durante todo o processo ali de conversa, durante todo o processo da sua entrevista, tá bom? Bom, agora eu cheguei aqui no ponto principal que eu queria falar com você, que esse cara ele vem bem antes da entrevista, bem antes de você de fato começar ali a buscar as oportunidades, a se inscrever, a se candidatar de verdade ali para as vagas, né?
que é você precisa conhecer muito bem sobre o SQL Server naquilo que é pedido para quem está começando na área. Lembrando que se você está concorrendo para uma oportunidade para ser um DBA SQL Server Júnior, as empresas não esperam que você saiba de tudo. É normal, você está começando agora a sua jornada, a sua carreira como DBA, mas é imprescindível que você conheça muito bem, domine de fato, ao menos os temas que se espera que um DBA SQL Server Júnior domine. O SQL Server é uma ferramenta, é um produto. Você precisa se debruçar sobre essa ferramenta, sobre esse produto e aprender de fato, ter conhecimento mesmo especializado nas funcionalidades desse produto, dessa ferramenta, que afinal de contas você vai passar ali 100% do seu tempo atuando em cima dessa ferramenta, né? Por isso é muito importante que você se prepare bem, você conheça bem, de forma aprofundada mesmo, sobre as funcionalidades do SQL, principalmente das atividades que são pedidas, né, que se espera que um DBA SQL Server Júnior execute no seu dia a dia de trabalho. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links para outros vídeos que eu já fiz aqui no canal sobre alguns temas específicos que é imprescindível que um DBA SQL Server Júnior conheça. Vou falar sobre alguns deles aqui e você precisa se aprofundar nesses temas. O principal aí que eu diria para quem está começando na carreira é sobre a parte administrativa do SQL. E aí eu posso quebrar essa parte administrativa em algumas subcategorias. Eu estou falando aqui da parte de infraestrutura, né? Ou seja, toda a questão de instalação do SQL, configuração de boas práticas, a configuração ali da parte de segurança, da parte de performance, manter de fato o ambiente ali instalado, atualizado e funcionando dentro ali das boas práticas que o produto oferece, né? Que a própria Microsoft, que é quem desenvolveu o SQL Server, sugere que você coloque ali dentro das boas práticas. Tem outras questões também extremamente importantes, que é uma segunda subcategoria aí, que a gente pode colocar nessa parte de administração, que é a questão de backups. Isso é muito importante. Então, o DBA SQL Júnior ele tem que dominar esse assunto de backup, assim como o que eu falei anteriormente. Tem que saber de ponta a ponta os tipos, como que funcionam, por que você combina os tipos de backup, a importância de validar, como automatizar uma rotina de backup. É imprescindível que você saiba isso de olhos vendados, você saiba responder isso na ponta da língua. É muito importante que você saiba sobre esses assuntos. Questão de manutenção preventiva é uma outra subcategoria. Tratar sobre manutenção preventiva de índice, de estatísticas, um checkDB, cuidar de fato ali para que o ambiente continue sempre funcionando bem, entregando aquilo que é esperado ali daquele ambiente de SQL Server. Na parte de segurança, questão de acessos, saber como que funcionam as rules, né, as permissões ali dentro do SQL Server, como que você pode proteger o banco, proteger os dados, fazer todo um gerenciamento ali de monitoramento de métricas, acompanhamento do ambiente, um checklist do ambiente. Tudo isso é muito importante que você tenha conhecimento aprofundado para ser um DBA SQL Server Júnior. Uma outra subcategoria que eu posso pôr aqui é a resolução de problemas, né? Saber algumas técnicas para resolver alguns problemas, por exemplo, de espaço em disco, alguns erros mais comuns que acontecem no SQL. É um troubleshooting básico ali do ambiente de banco de dados SQL. Então, todas essas atividades elas são extremamente importantes que você domine mesmo, de ponta a ponta, que você saiba falar tranquilamente, se sinta seguro sobre esses temas, que daí a gente liga com aquele ponto que a gente falou lá no começo, de você estar preparado para ir para a entrevista. Isso vai te deixar mais tranquilo. Quando você conhece sobre esses assuntos de ponta a ponta, domina de fato esses temas, você vai muito mais tranquilo para uma entrevista. Quando te fizerem alguma pergunta ali técnica, específica desses temas que você já domina, que você já estudou bastante sobre isso, você vai responder de uma maneira muito mais tranquila, vai se sentir muito mais confiante, vai estar dentro da sua zona de conforto, digamos assim. E aí isso me puxa para um ponto também muito importante, que é a questão da prática. Não adianta nada você aprender ali de forma teórica, assistir vídeos, ler posts em blogs,
estudar sobre um livro, por exemplo, específico, ler bastante um livro ali que fale sobre essas questões do SQL, não adianta nada você aprender só essa parte teórica e você não praticar. É a mesma coisa, traçando um paralelo aqui, se a gente for comparar com um piloto de avião. Ele pode fazer todos os cursos que ele puder ali teóricos, né? Do que cada botão faz, quais são as medidas que ele precisa aprender ali para pilotar um avião. Mas ele não vai sair daqueles cursos teóricos e não vão colocar ele dentro de um avião para pilotar, para decolar esse avião. Ele vai precisar passar por centenas de horas ali de prática num simulador, né, de simular mesmo ali, de praticar, se desenvolver, ver as dificuldades que acontecem quando você vai fazer determinada coisa, e isso vai te ajudar a desenvolver também, porque você vai ver uma dificuldade, poxa, quando eu estudei não era assim, aconteceu esse problema. Você vai aprender a mais para resolver aquele problema e sobrepor aquela dificuldade e dar andamento naquilo que você está fazendo. Então é na prática, quando você vai ali para o mão na massa mesmo, que você vai de fato começar a criar experiência sobre aquilo que você está trabalhando. Imagina que você foi para uma entrevista e a pessoa te perguntou sobre backup. Você até estudou ali sobre a parte teórica do backup, mas você nunca gerou um backup. É muito diferente isso. Percebe como quando você pratica, você já é muito mais seguro, muito mais confiante para dar uma resposta, para participar de uma entrevista. Quando a pessoa te perguntar sobre, por exemplo, backup diferencial, fazer uma pergunta específica ali para você sobre backup diferencial. Se você já gerou um backup full, gerou um backup diferencial, tentou restaurar esses caras, você vai saber o que envolve ali em torno desse backup. Você vai ter muito mais conteúdo na sua cabeça para falar, para desenvolver sobre esse tema. Então é extremamente importante que você aprenda sim, teoricamente, assista videoaulas, leia livros, veja posts em blogs mais técnicos, é importantíssimo isso. Mas de nada vai valer se você não praticar. Então esses dois têm que andar em sintonia. Aprendi, pratiquei, aprendi, pratiquei. Isso vai te gerar uma bagagem, uma experiência gigantesca para quando você for para uma entrevista. Você vai se sentir muito mais seguro, né? Isso vai te ajudar, inclusive, com um problema muito comum que eu escuto muitas pessoas falarem, né? Ah, eu não consigo uma oportunidade porque as vagas sempre pedem que você tenha experiência, mas eu nunca trabalhei na área, não tenho experiência. Como que eu consigo uma oportunidade sem ter experiência? Uma forma de você passar por isso é você criar a sua própria experiência. Eu falo muito sobre isso nos workshops, nas masterclass que eu tenho feito. Você tem que criar a sua própria experiência, né? Você precisa, de certa forma, mesmo que acadêmica, praticar bastante. Isso vai te dar vivência. E aí você consegue usar essa experiência que você teve no seu laboratório, no seu ambiente de estudos ali prático, para passar para aquela pessoa que você está conversando ali no momento da entrevista. Então isso é extremamente importante e é um passo que vem bem antes de você ir para a entrevista, né? Então se preparar, conhecer bem sobre os temas específicos ali para um DBA SQL Server Júnior, você se sentir seguro, confiante sobre os temas de ponta a ponta, praticar bastante e aí sim, quando chegar o momento das oportunidades, das entrevistas, mais seguro, mais calmo ali, tranquilo, vai ter muito mais propriedade, muito mais experiência para responder as perguntas técnicas. E aí lembrando que quando você vai para uma entrevista é muito comum que existam duas fases ali. Uma que vai trabalhar a questão das soft skills, que a gente falou lá no começo, que é ver como que é a sua comunicação, como que você se porta ali no momento da conversa, né? Quais são as suas atitudes ali durante a conversa e vai tratar também do fit cultural. E aí o que as empresas buscam, né, nessa parte do fit cultural? Entender se você é uma pessoa que está sempre procurando se desenvolver, se você é uma pessoa que compartilha, que é uma pessoa de grupo, trabalha bem em equipe. Isso tudo está ligado com soft skills, né, que a gente falou anteriormente. Perceber ali em você o quanto você é colaborativo trazer soluções para os problemas que estão acontecendo ali, para uma dinâmica, por exemplo, que eles possam colocar. Isso é muito importante que você trabalhe e esteja preparado para ir no momento da entrevista. E aí a segunda parte é a mais técnica, onde vai de fato ali para saber o que você conhece tecnicamente sobre a ferramenta, né, sobre o SQL Server, e aí nisso o conhecimento junto com a prática vai te ajudar muito a mandar muito bem numa entrevista aí para DBA SQL Server Júnior. E para a gente terminar aqui, eu queria te dar 3 dicas
que vão te ajudar ainda mais aí nesse processo seletivo para que você consiga sua primeira oportunidade como um DBA SQL Júnior. A primeira delas é não se atrase. Uma das principais habilidades comportamentais, né, lá, soft skills, que são avaliados nas pessoas, né, nos candidatos, é o que eu chamo de líder de si, né, uma autoliderança ali, onde a pessoa ela consegue gerenciar suas próprias atividades e gerenciar o seu tempo. Qual que é o recado que você está passando para o recrutador, né, para a pessoa que está ali, que vai te entrevistar, se nem para uma entrevista você chega no horário? Você já está de cara dando um recado para ela ali que, poxa, se para esse momento aqui, que é crucial para eu entrar ou não nessa vaga para aquela empresa, eu já estou chegando atrasado, que dirá no dia a dia de trabalho? Será que essa pessoa vai atrasar todo dia? Será que ela vai atrasar as entregas dela? Ela não consegue gerenciar o tempo dela? É uma entrevista que foi agendada previamente, ou seja, ela já sabia do horário. Por que ela está atrasando? Se você não tiver um motivo óbvio, né, que tenha ocorrido aí algum problema de última hora que justifique, isso é um grande ponto negativo que você vai ter. Então, se organiza e não se atrase. Isso é muito importante e você já começa mandando bem aí, mostrando que você gerencia muito bem o seu tempo, tá? A segunda dica é não minta. Por que eu estou falando isso? Já passei por situações onde, entrevistando uma pessoa, eu perguntei de algum tema específico da parte técnica para ela e a pessoa nitidamente não conhecia sobre aquele tema e começou a tentar desenvolver ali, de certa forma, me enrolar, digamos assim. Isso é muito ruim porque já de cara ali não me dá confiança na pessoa, porque eu estou percebendo que ela está tentando me enrolar. De novo, se ela está tentando me enrolar na entrevista, o que ela não vai fazer no dia a dia de trabalho, né? Então não minta. Se você não sabe sobre um tema específico, fale na boa. Olha, eu não conheço sobre esse tema, mas vou me aprimorar, vou anotar aqui, vou estudar sobre esse tema porque eu quero aprender sobre ele. Se ele é importante, eu preciso aprender e vou fazer isso. Mas não caia no erro de mentir, de tentar enganar ali, demonstrar que você sabe, porque no final das contas, quem está te entrevistando muito provavelmente vai perceber e você vai perder alguns pontos ali no processo seletivo, tá bom? E por fim, a cereja do bolo é se antecipa com um portfólio. Lembra que eu falei lá uns passos antes de você ir para a entrevista que você vai estudar bastante sobre o SQL, naqueles pontos que você precisa aprender sobre o DBA SQL Server Junior, naqueles temas específicos, e vai praticar bastante, vai fazer muito exercício, muita prática mesmo no seu laboratório? Então, quando você for fazer essa prática, o seu laboratório mesmo, você pode ir montando um portfólio das atividades que você faz. E esse portfólio você pode utilizar para apresentar a sua experiência, lembra? Ah, eu não tenho experiência. Você vai estar apresentando a sua experiência, mesmo que acadêmica ali no seu laboratório de estudos, mas você fez. Você instalou o SQL, você configurou o SQL, você criou um índice, você fez um backup, fez um restore, você fez, você praticou, ou seja, não é apenas teórico, você praticou, você tem experiência com aquilo prática. Então você pode usar esse momento da prática para criar um portfólio de atividades que você já fez, e aí quando você vai para a entrevista, antecipa, já manda antes do bate-papo, manda para a pessoa ali que você agendou a entrevista, né, que você vai participar junto com ela dessa conversa, manda o seu portfólio, você vai surpreender ela positivamente, porque ela não vai estar esperando e já vai ver, poxa, olha que bacana, ele já fez, ele ou ela ali já fez uma instalação, já praticou isso, já praticou aquilo, você vai surpreender positivamente e com certeza já vai ganhar alguns pontos positivos ali com a pessoa que vai estar fazendo essa conversa no processo seletivo com você. Essa dica aí é matadora, hein? Aproveita, anota aí, capricha no portfólio e envia para você conseguir sair na frente aí dos concorrentes, tá bom? Bom, gente, ó, nesse vídeo de hoje eu queria abordar esses temas com você, queria te ajudar para você formatar aí o seu checklist para se preparar para uma entrevista de DBA SQL Server Júnior. Espero que você tenha compreendido. Como eu falei, vou deixar aqui embaixo os links para os temas técnicos, vou deixar também uma playlist para uma série de vídeos que eu tenho aqui do canal,
voltado especificamente para quem está nessa transição, querendo começar a trabalhar como DBA SQL Júnior, está se sentindo perdido, não sabe para onde começar. Com certeza esses vídeos vão te ajudar muito. E eu queria aproveitar para falar também sobre a iniciativa DBA com você. Se você já é mais antigo aqui do canal, você provavelmente já ouviu falar sobre a iniciativa DBA. E se você é novo por aqui, esse é um treinamento que eu preparei, é um treinamento intensivo para ajudar pessoas que querem sair do absoluto zero e se transformar num DBA SQL Server Júnior em apenas 8 semanas. Esse treinamento ele é focado em todas as atividades que você precisa aprender, todas as funcionalidades do SQL, todas as tarefas que você precisa aprender para ser um DBA SQL Server Júnior. Eu fiz uma pesquisa de mercado, como eu falei, eu já participo de entrevistas, entrevisto pessoas, então eu fiz um grande levantamento do que as vagas para DBA SQL Server Júnior elas pedem para os candidatos. E é em cima desse estudo, desse levantamento que eu fiz, que está super atualizado também, é importante destacar isso, eu preparei esse treinamento para eliminar todos esses itens que você precisa aprender. Você aprende tanto na parte teórica, como tem projetos práticos também dentro da iniciativa DBA para você botar em prática, fazer exatamente o que eu falei aqui. Aprender e praticar, aprender e praticar. Assim você consegue montar o seu portfólio também, que vai te ajudar, que é mais um item que eu comentei aqui com você. Esse treinamento da iniciativa DBA, ele tem uma didática totalmente diferenciada, voltada justamente para quem está começando na área. Então você não vai ficar ouvindo um monte de termo desconexo, que você não está entendendo nada ali, que você não consegue ligar o ponto A ao ponto B. Eu uso uma didática totalmente simplificada, com exemplos simples, práticos, para que você, mesmo sem experiência nenhuma com SQL Server, consiga entender o que eu estou querendo explicar ali sobre aquela funcionalidade e principalmente saiba executar e saber o porquê que você está executando aquela atividade. Então a iniciativa DBA ela te ajuda com todo o conteúdo necessário que você precisa de fato para se preparar para uma entrevista para DBA SQL Server Júnior. Nós já contamos aí com 5 turmas da iniciativa DBA, são dezenas de alunos, vários deles já passaram por processos seletivos, vários deles já conseguiram a sua primeira oportunidade como DBA SQL Server Júnior e vem muitos outros alunos por aí, muitas outras turmas. Você pode ser um deles, estar na próxima turma. Eu vou deixar aqui embaixo também um link para a lista de espera. Se você tem interesse em participar desse treinamento, em ter acesso a esse treinamento, as inscrições elas não ficam abertas sempre. Eu abro turmas aí de tempos em tempos. Muito provavelmente a próxima turma vai abrir em novembro agora de 2022. Vai ser a última turma desse ano. Então, se você tem interesse, quer reservar a sua vaga aí, já deixa seu nome na lista de espera. E aí você vai receber mais próximo da abertura da próxima turma as informações para você poder reservar a sua vaga. Bom, gente, então por hoje é isso. Eu agradeço muito a sua participação. Espero que esse conteúdo te ajude aí no seu processo seletivo. Eu vou ficando por aqui, te espero na próxima semana. Até lá. Tchau.